Olá, sou Lucas Coelho, sou R2 de Medicina de Família e Comunidade pela Santa Casa de Votuporanga. E hoje falaremos sobre lesões dermatológicas comuns na atenção primária à saúde, sobre o diagnóstico e manejo em adultos e idosos. O objetivo geral dessa apresentação é capacitar os médicos de família e comunidade a reconhecer, diagnosticar e manejar ou referenciar adequadamente as lesões dermatológicas mais prevalentes em adultos e idosos na APS. E como objetivos específicos, temos que identificar essas lesões benignas e malignas mais frequentes nessa população, descrever a abordagem semiológica básica, discutir os princípios do tratamento e critérios para encaminhamento adequado, e também enfatizar a importância da prevenção e educação em saúde da pele. Introdução, temos a pele, né, como o maior órgão do corpo humano, exercendo muitas funções que são vitais, né, à nossa sobrevivência, como, por exemplo, a barreira protetora, nos protegendo contra agentes patogênicos, radiação e perda de água. Regulação térmica é uma outra função, controlando a temperatura corporal por meio da sudorese, vasodilatação e vasoconstrição. Temos também a função sensorial, onde a pele ela contém receptores para tato, pressão, dor e temperatura. Além disso, temos a função imunológica, pois ela possui células como as de Langerhans, que participam da resposta imune. E por último, como função importante, é a função metabólica, onde ela é responsável na síntese da vitamina D a partir da exposição solar. As queixas dermatológicas, elas são muito frequentes e representam cerca de 15 a 30% dos atendimentos na atenção primária à saúde. E elas geralmente trazem um impacto na qualidade de vida do paciente, referentes a prurido, estética e até estigma social. E é importante, né, o MFC tem um papel crucial no diagnóstico precoce, no manejo inicial e encaminhamento oportuno desses casos. Dentro da abordagem semiológica, né, dessas lesões, a gente precisa inicialmente de uma anamnese dirigida, avaliando o tempo de evolução das lesões, os sintomas associados, ou seja, se tem prurido, dor, ardência, fatores de melhora e piora, avaliar também o histórico pessoal e familiar de doenças de pele, incluindo câncer de pele, exposição solar, ocupacional, uso de medicamentos e as comorbidades que o paciente tem. Em relação ao exame físico, dermatológico, a gente tem que fazer a inspeção completa da pele, incluindo couro cabeludo, unhas, mucosas, ter uma boa alimentação, uma boa iluminação na sala onde a gente vai estar avaliando, e, se possível, o uso de lupas, fazer a descrição correta das lesões elementares, então caracterizando quanto ao tipo, se é uma mácula, pápula, placa, nódulo, vesícula ou alguma outra, caracterizando quanto à cor, se é eritematosa, violácea, acastanhada, hipo ou hipercrômica, quanto à forma, se é arredondada, ovalada, anular, linear, tamanho, temos que medir em milímetros ou centímetros, conforme for a lesão, avaliar também a textura, a superfície, se é lisa, áspera, verrucosa, descamativa, crostosa ou ulcerada. E também está descrevendo sobre as bordas, se são nítidas, mal definidas ou elevadas, e o arranjo de distribuição das lesões, se são isoladas, agrupadas, disseminadas, são as características principais que temos que descrever no exame físico. Aqui eu vou deixar a título de curiosidade, não estarei abordando cada uma dessas lesões elementares aqui, mas fica a título de curiosidade para podermos checar, sempre que necessário, ao descrevermos uma lesão, né? Então, aqui tem a descrição dos vários tipos de lesões planas, né, como mácula, mancha, eritema, eritrodermia, lesões sólidas com relevo, pápula, placa, nódulo, tumor. Temos também lesões de conteúdo líquido, vesícula, bolha, pústula, alterações de espessura, edema, liquenificação, queratose, infiltração, esclerose, perdas e reparos teciduais, né, quando tem alguma ferida escoriada, uma erosão, uma descamação, uma fissura, úlcera, e também lesões vasculares, púrpura, petequias, equimoses, telangiectasias. E aqui entrando propriamente nas lesões mais comuns que a gente tem na prática clínica, vamos começar, né, sempre visando essa população de adultos e idosos, vamos começar pela xerose cutânea. Ela é caracterizada por uma pele seca, comum com envelhecimento, devido à diminuição da função das glândulas sebáceas e sudoríparas,
ocasionando uma perda de água transepidérmica. O paciente vai ter uma pele áspera, descamativa, fissurada, com prurido, geralmente, e piora no inverno ou no clima seco. O manejo nosso ali na atenção primária, ele começa no não farmacológico, orientando o paciente a estar realizando banhos mornos e curtos, evitando banhos quentes, sabonetes suaves, neutros ou óleos de banhos, evitando duchas e fazendo uma hidratação intensa com emolientes, né, que vão ajudar na retenção líquida na pele, como ureia 5 a 10%, lactato de amônio ou ceramidas. Isso logo após o banho, para a gente já conseguir fazer essa retenção hídrica. E também temos o tratamento farmacológico, no caso do paciente ter um prurido intenso, a gente pode lançar mão de anti-histamínicos orais e preferir os não sedativos devido à nossa população aqui. Aqui eu trouxe algumas fotos, né, em cada patologia, em cada lesão eu vou estar mostrando algumas imagens, então aqui a gente consegue ver tudo que a gente descreveu, né, uma pele bem áspera, né, descamativa, com presença de fissuras. Agora entrando nas dermatites eczematosas mais comuns. Temos a dermatite seborreica, que ela é uma dermatose inflamatória crônica em áreas ricas em glândulas sebáceas. Ela é caracterizada por lesões eritemato-descamativas, né, que são escamas amareladas, oleosas, em couro cabeludo, né, caracterizando a caspa, na face, na região dos sulcos nasogenianos, glabela e supercílios, e também na região pré-external, dorso e dobras. É caracterizada por ter um prurido variável, e os fatores desencadeantes são estresse, clima frio ou seco, e até a presença de fungos. O manejo nosso vai ser se for no couro cabeludo, vamos lançar mão de shampoos com cetoconazol, sulfeto de selênio, ou piritionato de zinco, e também temos a opção do ciclopiroxolamina. Já se as lesões forem na face ou no corpo, temos o cetoconazol creme, antifúngicos tópicos e midazólicos, e também corticoides tópicos de baixa potência, né? Sempre lançando mão por curtos períodos. Como estratégia poupadora de corticoide, a gente pode usar inibidores de calcineurina, como o tacrolimus. Aqui algumas lesões também, né, bem caracterizadas, eritemato-descamativas em região de couro cabeludo e também na região do sulco nasogeniano. Agora falando sobre a dermatite de contato, né, podendo ser irritativa e alérgica, ela é uma reação inflamatória a substâncias externas, sendo que a irritativa ela é a mais comum e envolve mecanismos não imunológicos. Exemplos é quando a gente se submete a contato com detergentes ou solventes, e temos também a dermatite de contato alérgica, que ela é imunológica, reação de hipersensibilidade do tipo 4, envolve, por exemplo, o contato com níquel, perfumes, cosméticos e plantas. A clínica é rica e tem eritema, edema, vesículas, um prurido intenso na área de contato. As lesões elas podem ser agudas, vão ser vesiculosas, ou crônicas, quando elas vão ser liquenificadas e fissuradas. O manejo começa através da identificação e afastamento do agente causal, isso é fundamental. Compressas frias na fase aguda são de muita ajuda também, além de corticoides tópicos de média a alta potência por curto período e antihistamínicos orais para prurido. A hidratação e proteção da barreira cutânea também é fundamental nesses casos. Quando a gente tem um caso extenso, refratário, ou que a gente deseja fazer um teste de contato para elucidação diagnóstica, a gente pode referenciar para o dermatologista ou até para o alergologista, dependendo da referência. Aqui algumas fotos também, né, sobre esses casos, demonstrando a dermatite de contato alérgica, né, geralmente em região onde a gente vai ter contato com aquelas substâncias que eu falei previamente, e caracterizando as lesões, né, na fase aguda vesiculares, de base eritematosa. E na fase crônica, são lesões liquenificadas e com fissuras. Aqui agora falaremos sobre a dermatite asteatósica. Ela é uma dermatite associada à xerose intensa, comum nessa população de idosos, especialmente nos membros inferiores.
vai ter uma pele, então, extremamente seca, com fissuras superficiais que lembram porcelana rachada, eritema e prurido. O manejo, a gente vai focar na hidratação intensa através de emolientes potentes, evitar banhos quentes e demorados e o uso de sabonetes suaves. Corticoide tópico de baixa a média potência pode ser usado se houver uma inflamação significativa e o paciente estiver muito sintomático. Aqui está um exemplo, né, dessa dermatite, então uma dermatite muito comum na prática, relacionada então à xerose intensa e mais comum nos membros inferiores. Agora falando sobre a dermatite de estase, que ela é decorrente de insuficiência venosa crônica em membros inferiores. A clínica é de eritema, descamação, prurido, edema, hiperpigmentação ocre relacionada ao depósito de hemosiderina, lipodermatoesclerose e risco de ulceração. Geralmente é bilateral nos membros inferiores, tornozelos e pernas. O manejo na atenção primária envolve o controle, né, da patologia de base, que é a insuficiência venosa, através da elevação dos membros, uso de meias de compressão elástica e incentivar a atividade física regular. Podemos usar também corticoides tópicos de média potência para controle da inflamação por curtos períodos, incentivar a hidratação, tanto via oral quanto a hidratação da pele, prevenção e tratamento de úlceras venosas e encaminhar o paciente se necessário, e avaliar e tratar as infecções secundárias. Aqui a gente pode ver, então, né, essa dermatite de estase, que ela acontece mais na região distal dos membros inferiores, região de tornozelo, caracterizada por uma região ali eritematosa, ela geralmente tem um aspecto brilhante, e muitas vezes vai ter a dermatite ocre, né, relacionada ao depósito de hemosiderina. Agora, entrando já na parte de infecções fúngicas superficiais, as micoses. Vamos começar falando sobre as tíneas, que são as dermatofitoses. Os agentes vão ser os dermatófitos, a gente tem vários, e os tipos mais comuns de dermatofitoses é a tínia pedis, tínia cruris, tínia corporis e onicomicose. Falando inicialmente, então, sobre a tínia pedis, caracterizada pelo jargão de pé de atleta. Acomete a região interdigital, né, onde vai ter ali uma maceração, fissuras. Também pode ter o acometimento da região plantar, onde vai ser descamativa, hiperceratótica, e pode ser vésico-bolhosa, associada a prurido, inclusive. A tínia cruris, né, a micose da virilha, é caracterizada por placas eritemato-descamativas, bordas elevadas e ativas, e geralmente polpa a região do escroto, podendo também ter prurido. Agora, sobre a tínia corporis, a famosa impingem, é caracterizada por placas anulares, eritemato-descamativas, bordas ativas, crescimento centrífugo e clareamento central. E, por último, a onicomicose, acometimento ungueal, né, da unha, com descolamento, espessamento e alteração da cor e fragilidade da unha. O manejo na atenção primária envolve o tratamento tópico, quando as lesões elas são localizadas, ou seja, a gente vai usar antifúngicos imidazólicos, como cetoconazol, miconazol ou clotrimazol, e também podemos lançar mão da terbinafina creme. Esse tratamento geralmente é prolongado, né, por 2 a 4 semanas, podendo se estender em alguns casos também. O tratamento pode ser, além do tópico, sistêmico, quando a gente está diante de lesões extensas, ou tínia capitis, onicomicose, principalmente se refratárias. Aí a gente pode lançar a mão do terbinafina oral, itraconazol ou fluconazol via oral. Tem que ter atenção especial a interações medicamentosas e a possível hepatotoxicidade que esses medicamentos podem causar, principalmente em idosos polimedicados. Medidas gerais: manter as áreas secas, evitar roupas sintéticas e apertadas e não compartilhar objetos pessoais. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Nessa primeira imagem eu trouxe para estar ilustrando sobre a tínia corporis. Aqui é a tínia pedis, na de baixo. Já na região superior direita, um caso de onicomicose. E na região inferior direita, uma tínia cruris. Bem de acordo com a nossa descrição das lesões. Falando agora sobre a candidíase cutânea, onde o principal agente é o Candida albicans.
A clínica é de lesões eritematosas, úmidas, com pústulas satélites, áreas de dobras, mas é mais comum, né? Então, na região axilar, inframamária, inguinal, interdigital, geralmente vai ter prurido e ardência e pode ter acometimento com queilite angular associado. Os fatores predisponentes é diabetes, obesidade, umidade e uso de antibióticos, corticoides e imunossupressão. Mais uma vez, o manejo na atenção primária vai envolver o uso de antifúngicos tópicos, como a nistatina, miconazol e o clotrimazol. Orientação de sempre manter a área seca. O uso de fluconazol via oral pode ser também lançado em casos extensos ou refratários. Aqui estão algumas imagens, né, mostrando a candidíase cutânea, onde é mais prevalente e acomete as regiões de dobras, né, então região inframamária, região mais da região genital, dobras cutâneas, bem caracterizada por lesões eritematosas, né, pode ter até fissura e também algumas pústulas. Agora falando sobre infecções virais mais comuns, temos o herpes zoster, que é o famoso cobreiro, caracterizada pela reativação do vírus varicela zoster, que fica latente nos gânglios nervosos após uma infecção inicial caracterizando a varicela. A clínica é de dor, parestesia prodrômica, seguida por erupção vesiculosa unilateral, seguindo um dermátomo específico. Vai ter vesículas nessa região, sobre uma base eritematosa, que podem evoluir para pústulas e crostas. Como possíveis complicações, a gente tem a neuralgia pós-herpética, um quadro que pode acontecer principalmente em idosos, caracterizado por um quadro álgico mais intenso. Tem também o zoster oftálmico, onde pode haver o acometimento da região ocular, e a síndrome de Hansen-Hunt, onde há o acometimento otológico. O manejo vai envolver o uso de antivirais via oral, né? Inicialmente preconizado que se inicie dentro das primeiras 72 horas do início das lesões, onde há uma taxa de sucesso maior com o tratamento, e a gente usa o aciclovir, o fanciclovir ou o valaciclovir. Reduzem a duração e podem diminuir o risco de neuralgia pós-herpética. Lembrando que essas medicações têm que ser ajustadas à dose para a função renal. Importante também a analgesia nesses casos, pois geralmente há um acometimento doloroso grande. Então, uso de dipirona, paracetamol, anti-inflamatórios e opioides fracos também. Além do uso de algumas medicações para dor crônica, como gabapentina, pregabalina, né, vão ajudar bastante nessa dor que é neuropática. Cuidados com a lesão envolvem a limpeza, compressas com permanganato de potássio ou até água boricada. Em relação à vacinação, ela é disponível para pessoas acima de 50 anos, previne o herpes zoster e a neuralgia pós-herpética, e ela está disponível na rede particular. É importante referenciar os casos de zoster oftálmico, né, de forma urgente, o herpes zoster em imunocomprometidos, casos graves, disseminados e quando houver dúvida diagnóstica ou neuralgia refratária. Aqui alguns exemplos de lesões, mostrando como ela comete um dermátomo específico, caracterizada por, então, um agrupamento de vesículas em uma base eritematosa, e a gente vê ali também o zoster oftálmico na foto superior direita. Agora falando sobre as verrugas virais, onde o agente principal é o papilomavírus humano, HPV. A gente tem vários tipos, como a verruga vulgar, que é caracterizada por pápulas, nódulos hiperceratóticos de superfície ásperas, podendo ter pontos negros, que representam os capilares trombosados, e é mais comum nas mãos. Temos também a verruga plantar, que é caracterizada por lesões dolorosas na planta dos pés, podendo ter aspecto de olho de peixe. Além disso, temos a verruga plana, que é caracterizada por pápulas pequenas, ligeiramente elevadas, cor da pele ou acastanhadas, comuns na face e dorso das mãos. Vou mostrar logo em seguida as imagens, vai ficar mais claro essa descrição. Em relação ao manejo, é importante orientar que muitas regridem espontaneamente, podendo ser um processo demorado de meses a anos.
A gente pode lançar mão de queratolíticos tópicos, como o ácido salicílico, né? Importante que o uso seja diário e envolva oclusão. Tem a opção também da crioterapia com nitrogênio líquido, que é uma opção eficaz na PS, mas requer equipamento e treinamento adequado. E outras opções é a eletrocauterização e o uso do ácido tricloroacético, devendo ser usado com cautela. Referenciar lesões extensas, recalcitrantes ou quando houver dúvida diagnóstica com carcinoma espinocelular ou ceratose seborreica. Então, conforme houve a descrição das 3 lesões, né, a gente consegue ver aqui a verruga vulgar, a verruga plantar e a verruga plana, né? Todos os exemplos estão aqui descritos, inclusive com os jargões que a gente ouve falar bastante, de olho de peixe, né? Que são as lesões aqui mostrando no canto inferior direito. Agora, falando sobre as infecções bacterianas mais comuns, temos o impetigo, que ele é caracterizado e geralmente tem como agente o Staphylococcus aureus ou Streptococcus pyogenes. A clínica, quando não bolhoso, que é o mais comum, vai ter acometimento papular, evoluindo para vesículas ou pústulas e crostas melicéricas, né, caracterizadas por cor de mel. O acometimento é mais predominante na face ou nas extremidades, e quando ele vem de forma bolhosa, essas bolhas vão ser flácidas com conteúdo claro e até turvo, dependendo do caso. O manejo envolve limpeza e remoção dessas crostas, o uso de mopirocina tópica nas lesões localizadas e cefalexina ou amoxicilina com clavulanato via oral em lesões extensas ou bolhosas. Então aqui a gente está mostrando, né, essas lesões em região mesmo perioral, né, caracterizada pela cor de mel, né, que são as crostas melicéricas, e também na região do seio nasogeniano. Agora falando um pouquinho sobre erisipela e celulite, os agentes são semelhantes, né? Então, Streptococcus pyogenes, no caso da erisipela, e principalmente o Staphylococcus aureus, no caso da celulite. A clínica na erisipela, ela é caracterizada por uma placa eritematosa demasiada, quente, dolorosa, bordas são bem definidas e elevadas, o que diferencia o quadro da celulite, onde há bordas mal definidas. O acometimento é predominante nos membros inferiores e geralmente envolve febre, calafrios, né, sintomas sistêmicos. E a porta de entrada geralmente é muito comum nesses casos. Então, avaliar bem o paciente, porque provavelmente a gente vai encontrar alguma área de fissura, tinea pedis, né, caracterizando uma porta de entrada. No caso da celulite, é similar, mas ela acomete a derme profunda e subcutâneo e as bordas são mal definidas. O manejo clínico envolve o uso de antibióticos. Então, no caso da erisipela clássica, o uso de penicilinas, ou cefalexina, ou amoxicilina com clavulanato. Elevação do membro é uma orientação importante, repouso, analgesia, tratar qualquer tipo de porta de entrada, e sinais de alarme, que indicam um referenciamento, muitas vezes para emergência, inclusive, sinais sistêmicos graves, como sepse, progressão rápida, dor desproporcional, suspeita de fascite necrotizante, comorbidades compensadas ou falha terapêutica ambulatorial. Aqui a gente está demonstrando, né, a diferença entre a erisipela e a celulite, onde a gente verifica que a erisipela envolve um acometimento mais localizado, bem delimitado, e a celulite ela já é caracterizada por um acometimento mais profundo e mal delimitado. Agora, em relação às lesões benignas mais comuns. Começando pela ceratose seborreica, ela é um tumor benigno epidérmico, muito comum em idosos e adultos. Vai ter pápulas ou placas acastanhadas, podendo ser negras também, com superfície verrucosa, aspecto pregado na pele. Geralmente, múltiplas lesões é o padrão mais comum que a gente encontra. É importante porque faz diagnóstico diferencial com melanoma e outras lesões pigmentadas também. E o manejo geralmente é só tranquilizar o paciente, porque é um quadro benigno, e oferecer a remoção por questões estéticas, né, ou irritação, né, do próprio paciente em relação ao quadro. Sendo que a gente tem opções de crioterapia
eletrocoagulação, shaving por profissional experiente. Aqui eu estou mostrando, então, essas lesões, né? Geralmente elas são múltiplas na região da pele do paciente, geralmente são acastanhadas e elevadas. Seguindo, a gente vai falar sobre os acrocódons, conhecido também como skin tags. São pequenas pápulas pediculadas, né, caracterizadas pela cor da pele mesmo, ou levemente acastanhadas, e geralmente em áreas de dobras, pescoço, axilas e virilhas. O manejo é só tranquilização do paciente e remoção simples se o paciente desejar, né, com incisão com tesoura, eletrocoagulação leve ou crioterapia. Aqui, né, mostrando essas lesões, muito comum na nossa prática. É importante a gente estar orientando o paciente que se trata de um quadro benigno, que não tem nenhum risco, né, para o paciente. Agora falar sobre os angiomas Rubi ou nevo Rubi, que é uma proliferação vascular benigna, caracterizada por pápulas vermelho brilhantes, né, semelhante ao rubi, pequenas, pontiformes e geralmente com uma medição de alguns milímetros. Comete principalmente o tronco e os membros, e elas aumentam em número com o avançar da idade. E o manejo também é orientação e tranquilização do paciente quanto à benignidade do quadro, sem riscos para o paciente. Agora falando sobre o nevomelanocítico benigno, né, que é a pinta ou o sinal, é uma proliferação benigna dos melanócitos, elas variam em cor, forma e tamanho, e a importância é que a gente tem que fazer o acompanhamento dessas lesões, né, para detecção de qualquer tipo de mudança suspeita, onde a gente vai usar a regra do ABCDE. A maioria dos nevos em adultos já vão estar presentes, né, e o surgimento de novas pintas após os 40 anos requer atenção. O manejo, então, é tranquilização quanto aos nevos típicos, orientar o autoexame, orientar também fotoproteção e fazer o acompanhamento do paciente em relação a essas lesões para detecção de qualquer mudança suspeita. Aqui a gente mostra alguma dessas lesões, né, sendo que elas podem ser múltiplas em muitos pacientes, e a gente tem que ter um olhar muito atento, né, seguindo a regra do ABCD que a gente vai falar mais à frente. Agora entrando na parte das lesões pré-malignas e malignas, começamos pela ceratose actínica, que é uma lesão pré-maligna induzida por radiação ultravioleta crônica, que tem um potencial de evoluir para carcinoma espinocelular, o SEC. Caracterizada por pápulas ou placas eritematosas, ásperas à palpação, né, em formato de lixa. Elas são descamativas em áreas fotoexpostas, como face, couro cabeludo em calvos, dorso das mãos e antebraços. E ela é melhor sentida do que vista. O manejo requer uma fotoproteção rigorosa, é fundamental para diminuir a evolução. O tratamento das lesões individuais com crioterapia, fluoráceo tópico e Mickey-Mode tópico. A gente também tem outras opções, como tratamento de campo, quando são múltiplas lesões, podendo se usar também o fluoracil, o Mickey-Mode, e terapia fotodinâmica, né? Nesses casos a gente vai precisar referenciar o paciente. E a gente vai referenciar também quando as lesões forem grandes, infiltradas, ulceradas, recorrentes, ou quando houver dúvida diagnóstica para fazer uma biópsia para excluir carcinoma espinocelular. Aqui alguns exemplos, né, desse tipo de lesão. Então a gente pode ver que em muitos casos elas podem até passar despercebidas, porque elas são muitas vezes mais sentidas do que vistas. E elas são caracterizadas aí então por esse acometimento descamativo, essa irregularidade na pele e essa base eritematosa geralmente bem presente. Agora falando sobre o carcinoma basocelular, que é o câncer de pele mais comum, de crescimento lento, raramente metastatiza e pode ser localmente destrutivo. As formas mais comuns é a nodular, superficial também, sendo que a nodular ela envolve pápula ou nódulo perolado, brilhante, com telangiectasias superficiais, podendo ulcerar centralmente, onde vai ser a úlcera roedora. Já o quadro superficial envolve uma placa eritematosa descamativa, com bordas finamente elevadas e peroladas. O manejo envolve a suspeita, né, quando suspeita fazer a biópsia,
e o encaminhamento para o dermatologista, cirurgião, para fazer essa excisão e outras modalidades terapêuticas, como a radioterapia, terapia fotodinâmica ou IMIC-MOD para os casos superficiais selecionados. A gente também tem outras formas, como pigmentado e esclerodermiforme também. Então aqui a gente vê, né, que a lesão é caracterizada geralmente no quadro nodular por um nódulo, uma pápula, né, geralmente brilhante, com telangiectasia central. E no caso da superficial, vai ter também essas bordas e uma telangiectasia brilhante ali na região central, bem característico do quadro. Entrando agora no carcinoma espinocelular, o SEC, que é o segundo câncer mais comum de pele. Ele é o maior em potencial de metástase, né, que o CBC, por exemplo, e principalmente quando envolve os lábios, orelhas, mucosas ou em pacientes imunossuprimidos. Pode surgir, né, de ceratose actínica, como a gente falou previamente. A clínica envolve pápula, placa ou nódulo endurecido, geralmente eritematoso, descamativo ou crostoso, podendo também ser verrucoso ou ulcerado. O crescimento ele é mais rápido que o CBC, então ele é mais agressivo nesse sentido. E os fatores de risco envolvem exposição ultravioleta, imunossupressão, HPV, alguns tipos, inflamação crônica, como úlceras, cicatrizes de queimadura, e o manejo é através da biópsia, na suspeição e encaminhamento urgente do caso. Aqui a gente tem algumas demonstrações, né, desse tipo de lesão, bem característico, né, e a gente tem que ter um olhar atento para estar identificando essas lesões na nossa prática clínica. Entrando agora no melanoma, que é uma neoplasia maligna dos melanócitos. Ela é menos comum, mas é mais agressivo e tem um alto potencial metastático. A detecção precoce é crucial para a cura e a clínica, a avaliação, envolve a regra do ABCDE, onde a gente começa com A, através de avaliar a simetria da lesão. No caso do melanoma, vai ser uma lesão assimétrica. Uma metade ela vai ser diferente da outra. E em relação ao B, a gente vai avaliar as bordas. Então, geralmente, nesses casos, elas vão ser irregulares, entalhadas ou chanfradas. No C, a gente avalia as cores, onde a gente vai ter uma gama variada de cores na lesão, múltiplas tonalidades de castanho, preto, azul, vermelho e branco. O D de diâmetro, caracterizado por um diâmetro maior do que 6 milímetros. E geralmente a gente vai ter sintomas também como prurido e sangramento, né? Principalmente em lesões maiores. E o sinal do patinho feio, né, é bem característico, que é uma lesão pigmentada que se destaca por ser diferente de todas as outras do paciente. O manejo, então, quando houver essa suspeição, tá realizando a biópsia excisional, se pequena, né, e execuível por profissional habilitado, ou encaminhamento urgente para o dermatologista ou oncologista cirúrgico. Nunca fazer shaving ou biópsia incisional superficial se suspeita de melanoma. Então aqui a gente vê essas lesões hipercrômicas, acastanhadas, com alteração de tonalidade, bordas irregulares, geralmente maiores do que 6 milímetros, bem característico mesmo do quadro. Então, a gente, com base em todas essas lesões que a gente viu, a gente pode estar elencando aqui um sumário de quando referenciar o dermatologista. Sempre quando houver suspeita de câncer de pele, né, e com prioridade, as lesões que são características, né, através do exame clínico do ABCDE, lesões nodulares peroladas, translúcidas, ulceradas, que não cicatrizam, que vão caracterizar o CBC, as lesões infiltradas, endurecidas, crostosas, ulceradas, de crescimento rápido, lembrando um SEC, as ceratoses actínicas múltiplas, espessas, sintomáticas ou em áreas de alto risco, também as dermatoses inflamatórias e infecciosas, principalmente quando houver dúvida diagnóstica persistente, falha terapêutica após tratamento inicial adequado, casos extensos, graves, com impacto significativo na vida do paciente, necessidade de terapias não disponíveis na atenção primária, reações adversas graves a medicamentos ou condições específicas que exigem manejo especializado, como lúpus cutâneo, psoríase grave ou artropática. Encaminhar também os casos de herpes zoster oftálmico ou com complicações neurológicas,
necessidade de procedimentos diagnósticos terapêuticos especializados, como biópsias complexas, testes de contato e aconselhamento do paciente, quando o paciente ele deseja uma segunda opinião ou se sente mais seguro com avaliação especializada. Como prevenção e orientações gerais. A gente, então, vai orientar sempre o paciente quanto à importância da fotoproteção, é uma regra de ouro, né? Evitar a exposição solar nos horários de pico, né? Entre as 10 e 4 horas da tarde. Uso de roupas com proteção ultravioleta. Uso de chapéus de abas largas, óculos de sol. Uso diário de protetor solar com FPS maior ou igual a 30, idealmente maior ou igual a 50 para pele clara ou com histórico de câncer de pele, sendo que tem que ter proteção para UVA e UVB, e relembrando o paciente, orientando que é necessário reaplicar a cada 2 a 3 horas, ou após sudorese ou imersão. Hidratação da pele, especialmente em dose portadores de xerose ou dermatites. Orientar o paciente quanto ao autoexame, ensiná-lo a reconhecer o padrão do ABCD e procurar um médico o quanto antes na presença de lesões suspeitas. Evitar sempre o tabagismo, pois prejudica a cicatrização e acelera o envelhecimento cutâneo. Orientar a alimentação saudável e hidratação oral. E o cuidado com irritantes, como sabonetes agressivos e produtos químicos. Como mensagens finais e conclusão aqui da nossa aula, a gente tem que as queixas dermatológicas elas são muito frequentes e o médico de família e comunidade tem um papel central. Uma boa anamnese e descrição semiológica são fundamentais. E é importante reconhecer e manejar adequadamente as dermatoses benignas, mais comuns, como as xerose, eczemas, micoses, que a gente abordou, pois isso melhora muito a qualidade de vida do paciente. Prioridade máxima na suspeita e encaminhamento do paciente quando houver lesões pré-malignas ou malignas. Então, as lesões que a gente falou, né, a ceratose actínica, o carcinoma basocelular, espinocelular e o melanoma. Lembrando que a detecção precoce nesses casos salva vidas. A fotoproteção e o autoexame são as melhores ferramentas de prevenção do câncer de pele. E saber quando referenciar é tão importante quanto saber tratar essas lesões. Agradeço, né, e espero que tenha sido uma aula proveitosa. Aqui eu deixo as referências bibliográficas usadas na confecção da aula. Muito obrigado e até a próxima.